Fala galera, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. Mais uma vez, muito bem-vindos aqui no Bagunça do meu canal. Meu nome é Felipe e hoje nós vamos de capítulo 6. Resumo do capítulo 6 da Era dos Impérios. Capítulo 6 tem o título de Bandeiras Desfraudadas, Nações e Nacionalismo. É um capítulo que fala basicamente sobre como o nacionalismo ele ganhou força entre os anos de 1880 e 1914, influenciando a política e a formação dos estados, né? Só que esse mesmo sentimento nacionalista que influenciou a política, a formação dos estados e tudo mais, ele também gerou bastante exclusão, bastante conflito, né? Especialmente em regiões com muitas, né, nacionalidades, com múltiplas nacionalidades. Dinâmica que é muito simples, o resumo vai ficar aqui na tela, minha carinha num canto. E eu vou fazer uma leitura dinâmica desse resumo para poder ajudar vocês a fixar conhecimento. Se vocês tiverem interesse nas obras anteriores do Hobsbawm, tem playlists aqui no canal, eu vou deixar aqui em algum lugar, é só acessar, te convido a ficar até o final e se tu curtiu, deixa aquele joinha e espalha aí pra frente pra rapaziada que tá estudando. Se inscreve aí também que eu sempre tô postando resumo dos livros, né? Tô fechando a coleção do Hobsbawm e depois já tem outros textos para poder resumir. Bom, galera, apresentações feitas. Deixa eu partir para a leitura? Simbora, pessoal. Vamos lá. Entre 1880 e 1914, o nacionalismo ele começou a ter um impacto muito grande na política e isso acabou mudando bastante tanto as ideias quanto os objetivos dessas políticas, né? O termo nacionalismo ele apareceu no final do século XIX e no começo ele era usado para poder falar de movimentos de direita na França e na Itália. Esses movimentos eles tinham uma atitude assim muito forte contra estrangeiros e também contra liberais e eles queriam expandir os seus países, né? Tinha uma política expansionista. Na Alemanha, a pronúncia alemã é horrorosa, né? O hino Deutschland über alles, acho que é assim que pronuncia, mas está aqui no resumo. Ele se tornou muito popular e isso mostrou como que o nacionalismo estava crescendo, né? O termo nacionalismo ele acabou substituindo a expressão princípio de nacionalidade. Olha só, isso é importante. Que antes ela era menos clara, né? Esse termo princípio de nacionalidade, o nacionalismo ele acabou ganhando muito mais valor. Assim, nacionalismo, né? O termo nacionalismo ele passou a ser usado para poder descrever os movimentos que queriam que grupos com uma identidade nacional própria eles tivessem os seus próprios estados independentes. Durante a democratização, a política ela estava assim, com muitas oportunidades para falar sobre a tal da identidade nacional, né? A galera do nacionalismo de direita eles queriam ser basicamente os donos do patriotismo e dizer que outras ideologias elas eram assim traiçoeiras, né? Que não eram tão patriotas quanto eles, né? E isso é bem diferente do nacionalismo do século XIX, que tinha mais a ver com movimentos liberais e também movimentos radicais. Mas a identidade nacional ela não era assim exclusiva de ninguém, de nenhum dos lados, né? Vários movimentos políticos eles podiam usar isso a seu favor, incluindo os que lutavam por libertação social e até mesmo os revolucionários marxistas, né? Como citado aqui, James Connolly. Conforme os partidos políticos eles tentavam ganhar eleitores, a questão da identidade nacional ela virou um tema bastante importante para os movimentos da classe trabalhadora que precisaram se adaptar, né, para poder lidar com essa nova importância. Bom, o nacionalismo ele passou por muitas mudanças, né, que influenciaram bastante o século XX. Né? Separei aqui 4 para poder resumir essas mudanças, 4 tópicos que eu considerei importantes. Anota aí. O primeiro, o nacionalismo de direita, que eram movimentos nacionalistas de direita, né, ganharam força e acabaram culminando no fascismo.
O segundo, a autodeterminação nacional, que era uma ideia de que qualquer grupo que se considerasse uma nação, ele deveria ter o direito de se governar, né, e se tornar mais aceito. Antes tinham uma visão mais restrita do que era isso. A terceira, a independência total. A noção de que a autodeterminação de um povo significava necessariamente a independência completa, né? E isso se tornou bastante comum. E o quarto ponto é a definição de nação, né? Que a ideia de que a nação ela passou a ser baseada mais em critérios étnicos e também linguísticos, né? Essas mudanças elas acabaram complicando a política dos países e a forma como os estados eles eram definidos, né? Especialmente em regiões com várias nacionalidades ou movimentos separatistas, né? Como por exemplo a Polônia e também na Irlanda. A partir da década de 1870, os movimentos nacionalistas eles cresceram na Europa, assim, uma escala bem maior. Mas apesar disso, não surgiram tantos novos países como antes, né? Alguns países novos eles foram criados, né? Como por exemplo a Bulgária em 1878, Noruega em 1907 e a Albânia também em 1913, né? Mas eles não foram assim tão importantes na política europeia geral na época. Os movimentos nacionalistas eles começaram a se espalhar entre os povos que antes não tinham tanta visibilidade, né? Por exemplo, os finlandeses e também os eslovacos. E além de grupos menos conhecidos como os estonianos e também os macedônios. Em países que já eram estabelecidos, como Gales, né, e a Espanha, surgiram movimentos regionais e também novos partidos políticos. Além disso, Theodor Herzl, acho que essa pronúncia, ele lançou o sionismo entre os judeus, né, que era uma ideia de nacionalismo nova para eles, né? Muito bom dar uma estudada assim mais profunda sobre o sionismo, galera. É realmente importante. Nos anos de 1870, a ideia de nacionalismo ela começou a mudar. Antes, ser parte de uma nação não tinha muito a ver com etnia ou língua. Mas nessa época, as pessoas elas começaram a ver a identidade nacional ligada diretamente a essas características, né? Por exemplo, na Irlanda, né? Só depois de 1893, com a criação da Liga Gaélica, o movimento nacionalista ele começou a focar na preservação da língua gaélica. Antes disso, a língua não era assim tão importante, né, para a causa nacional. O sionismo, acabei de falar sobre ele agora, que é importante estudar, ele fez uma parada parecida com o hebraico, né? Eles decidiram que o hebraico seria a língua nacional dos judeus, mesmo que ninguém usasse essa língua no dia a dia desde os tempos antigos, né? Lá na época do cativeiro babilônico e tudo mais. Então, esse movimento de ligar a nacionalidade a uma língua fez com que várias nações elas começassem a criar e a padronizar línguas para serem usadas, né? Tanto na literatura quanto nos símbolos nacionais. Quando a gente está falando de nacionalismo territorial, a gente está falando da ideia de que cada grupo de pessoas que se sente parte de uma nação, ele deveria, sim, ter o seu próprio pedaço de terra, por assim dizer. Isso ficou bastante complicado, com muita gente, assim, se mudando de um lugar para o outro, né? Questões de alta imigração, né? As migrações em massa. Então, eles começaram a pensar em nacionalidade de um jeito diferente, né? Não importa onde você mora, se você faz parte de um grupo. Você pertence a essa nacionalidade. Acho que deu para poder entender.
E esse novo jeito de ver as coisas dizia que um grupo podia ter sua cultura e autonomia, ou seja, fazer suas próprias regras e manter as suas tradições sem precisar de um território específico. Acho que assim ficou um pouco mais claro. Essa ideia ela foi bastante importante, especialmente para o Império Habsburgo, né? E para os judeus que viviam espalhados pelo mundo, né? A diáspora judaica, outra coisa que é importantezinha dar uma conferida. Por outro lado, o nacionalismo territorial ele era mais uma ideia moderna e também abstrata, né? Tipo assim, uma comunidade imaginária, entre aspas. Isso porque as comunidades pequenas e tradicionais elas foram sumindo. Então esse nacionalismo territorial ele servia meio que como um substituto para esse sentimento de se pertencer a um grupo. A criação dos Estados-nação foi um movimento assim super, hiper importante para a política mundial, né? Piłsudski, nome complicado, ele dizia que o Estado não só criava a nação, mas era necessário para que ela existisse de verdade, né? Termo importante aqui de se fixar. Durante esse período, os governos eles começaram a se relacionar diretamente com as pessoas através das figuras como carteiros, policiais, professores, né? Esses agentes ajudavam a estabelecer uma conexão direta entre o governo e os cidadãos, exigindo que as pessoas se comprometessem com o Estado, né? A nação virou uma espécie de assim, vou usar o termo que dê para definir melhor, né? Uma nova religião cívica, né? Nação. E uma espécie de parada essencial para poder manter a ordem na sociedade. E isso ajudou a substituir a obediência tradicional que as pessoas tinham, né? Que era baseada na religião ou também na classe social, né? Por quê? Por um compromisso com a nação. Por isso que eu falei de nova religião cívica, porque a parada ficou a vera, né? Mesmo os governos que não seguiam uma constituição, eles perceberam que era importante apelar para o sentimento nacional, né? E isso ajudava a garantir a lealdade das pessoas sem precisar lidar com todos os desafios de uma completa democracia, né? Virou um macete o nacionalismo, né? Esse sentimento de nacionalismo, de pertencimento a uma nação para poder controlar, né, as massas. Nos anos de 1880, o czar da Rússia ele começou a usar o nacionalismo para poder combater revoltas. Ele criou um modelo que fazia os cidadãos se sentirem parte da nação, né? Reis e rainhas da Europa, eles também tiveram que se adaptar ao nacionalismo, muitas vezes se misturando mais com as culturas dos países que eles governavam, né? Mesmo que eles não fossem nativos dali, né, desses países. Entre 1870 e 1914, muitos países da Europa eles investiram pesado na educação básica, criando sistemas escolares nacionais, né? E isso foi muito importante para poder unir o povo, né? Isso fez com que todos, por exemplo, começassem a falar a mesma língua e seguissem as mesmas regras, gente. Eles começaram a mudar de baixo. Os governos eles usaram a educação para poder transformar as pessoas em cidadãos leais e também orgulhosos das suas nações, né? Isso aconteceu especialmente na França, na Itália e também, né, até nos Estados Unidos. Por outro lado, esse foco na educação ele também teve um efeito colateral. Enquanto ele unia algumas pessoas, ele acabava excluindo outras pessoas, né? Quem não se encaixava na identidade nacional oficial, ou seja, né, quem tinha costumes, línguas e também tradições diferentes, se sentia meio que deixado de lado, cara, alienado, legal. Assim, a educação ela ajudou a definir
quem fazia parte da nação e quem não fazia. Da mesma forma que ela se tornou uma coisa inclusiva, ela se tornou excludente, né? Um paradoxo, mas é assim que rolou. Continuando, moçada. Alguns camponeses, eles não queriam mudar a sua cultura, mesmo quando eles estavam ganhando coisas boas, né? Como, por exemplo, o direito de se tornar franceses, ou aprender uma língua, né, que ajudava no trabalho. Em 1910, muitos imigrantes alemães que chegavam nos Estados Unidos, eles passavam a ser cidadãos americanos e falavam inglês, mas eles ainda se sentiam alemães, né? Poucos estados eles tentavam proibir o uso de línguas e culturas diferentes, né? Desde que não desrespeitasse a cultura oficial do país, né? Era difícil para uma língua não oficial competir com uma língua oficial, a não ser em situações religiosas, né? Ou mesmo culturais. Durante o período do liberalismo e grande movimentação social, muitas pessoas elas tentaram se integrar e se adaptar às novas regras e os estilos de vida, especialmente aqueles que queriam melhorar a sua posição social e entrar para a classe média. Só que a assimilação ela não era assim sempre completa. Alguns grupos, como as elites locais nas colônias europeias, eles eram educados na cultura e na língua dos colonizadores. Mas ainda assim, eles não eram aceitos como iguais pelos europeus. Isso também se aplicava a grupos como os judeus, que eram ocidentalizados. Um exemplo famoso disso foi o caso do Dreyfus. O Dreyfus, não sei a pronúncia, na França, né? Ele era um oficial judeu que ele foi falsamente acusado de traição. E o caso dele, assim, gerou uma reação enorme de horror, contribuiu, né, para o crescimento do movimento sionista. Mais uma vez, movimento sionista. Estudem sobre isso, que é importante pra caraca. Que ele buscava um lar nacional para os judeus, né? Importante também, se vocês quiserem dar uma olhada nesse caso aí, né? Vai dar um norte legal para vocês, lembrando que isso aqui é apenas um resumo. Prosseguindo, na época, algumas pessoas da classe média que já tinham uma posição assim, confortável na sociedade, eles achavam que os imigrantes eles eram uma ameaça ao seu status e ao jeito deles viverem. Em 1893 foi criada uma organização em Boston para poder tentar controlar a entrada de imigrantes, né? Porque havia um aumento grande desse grupo. A Liga de Restrição à Imigração, né? Nome direto. A rejeição dos imigrantes pela classe média foi mais eficaz do que pela classe trabalhadora. Mas, no geral, as reações contra os imigrantes elas não foram assim tão intensas. Mesmo assim, esses imigrantes eles continuaram a manter as suas identidades culturais e a buscar apoio nas suas comunidades, né? Como, por exemplo, igrejas, grupos étnicos, enquanto eles se adaptavam ao novo ambiente que eles estavam inseridos. Movimentos operários e socialistas, eles queriam criar uma língua global para poder facilitar a comunicação e a organização entre as pessoas. Em 1998, não, calma. Recapitulando. Em 1908, Kautsky achava que no futuro todos se reuniriam em torno de uma só língua e nacionalidade. Mas na prática a diversidade e as línguas eram um problema. Por exemplo, os sindicatos na Hungria precisaram fazer anúncios em várias línguas. Eles perceberam que a comunicação funcionava melhor quando as pessoas eram bilíngues. Por isso, os movimentos internacionais de trabalhadores eles acabaram se formando como combinações de diferentes grupos nacionais ou também linguísticos, né? Como, por exemplo, o Partido Democrata dos Estados Unidos, que acabou juntando várias etnias. À medida que mais pessoas se mudavam para as cidades,
e se misturavam com as outras, elas começaram a se sentir mais ligadas à sua identidade nacional, né? Quando elas estavam fora do seu país, né, no exílio, por exemplo, muitos grupos começaram a criar movimentos para poder promover a sua cultura e a sua nação. Um exemplo é o Acordo de Masaryk, não sei como é a pronúncia, que ajudou a formar a Tchecoslováquia em Pittsburgh, porque havia muitos eslovacos lá. Outros grupos, como os rotenos dos Cárpatos, também se sentiram mais nacionais quando viviam fora do seu país, principalmente nos Estados Unidos entre 1918 e 1945. A saudade de casa e a resistência às mudanças modernas ajudaram a fortalecer esses sentimentos nacionalistas. Muitas vezes essas ideias eram apoiadas por instituições tradicionais, como a Igreja Católica, e por pessoas de direita que preferiam manter as suas tradições culturais. Em muitos lugares onde se falavam várias línguas, as pessoas que só falavam as línguas locais, elas se sentiam em desvantagem, né? Isso fez com que houvesse uma grande demanda por escolas que usassem essas línguas. Países como a Bélgica e a Áustria, né, reconheceram oficialmente essas línguas locais para poder garantir que elas tivessem um lugar na educação e na comunicação pública, que era extremamente importante. Esse reconhecimento muitas vezes foi impulsionado por razões políticas para poder garantir que essas línguas não fossem simplesmente deixadas de lado, né, desaparecessem. Um bom exemplo foi a Hungria, que instituiu ter escolas em húngaro, mesmo sabendo que era importante também aprender a língua falada internacionalmente. O nacionalismo linguístico é quando um grupo de pessoas usa uma língua específica como parte do seu desejo de ter o seu próprio país, né? Irlanda, exemplo dado, por volta de 1890, os nacionalistas eles começaram a promover o gaélico, né? Mesmo que a maioria preferisse o inglês. E isso fazia parte de um esforço para reforçar a identidade irlandesa e apoiar a ideia de um Estado independente. Da mesma forma, os sionistas, estou falando deles direto, que queriam criar um Estado para o povo judeu, eles escolheram o hebraico como a língua comum. Eles não queriam assim se confundir com os outros idiomas judaicos já existentes. Eles queriam uma língua unificada para o novo Estado, para vocês verem como era importante o peso, né, dessa importância que tem o nacionalismo linguístico. Essas tentativas de mudar o uso da língua para poder ajudar a formação de um novo país tiveram resultados mistos. Em alguns casos, como o gaélico na Irlanda, eles não tiveram muito sucesso. Em outros casos, como o hebraico, eles foram mais bem-sucedidos, mas muitas vezes eles precisaram de mais apoio para poder se manter totalmente eficazes. Antes de 1914, o nacionalismo estava muito associado à direita política, que geralmente, né, incluía pessoas como comerciantes, artesãos e essa galera aí. Esses grupos eles viam os estrangeiros como uma ameaça, né, como eu já falei, aos seus negócios, aos seus empregos. Durante esse tempo, o antissemitismo, ou seja, a hostilidade contra os judeus, estava se espalhando bastante e muitos estavam assim culpando os banqueiros e os empresários judeus pelos problemas econômicos que estavam enfrentando. Olha só, essa conexão entre o antissemitismo e o nacionalismo de direita mostrou que a política estava se inclinando mais para a direita, né? Isso ficou ainda mais claro com movimentos como a Action Française, acho que é assim que se pronuncia pelo francês, né? Tá escrito aí? Que tinha ligações com o fascismo depois da Primeira Guerra Mundial. A gente já sabe onde isso vai culminar. Antigamente, criar novos países não costumava causar muitos conflitos,
Mas a partir da década de 1870, o nacionalismo ele começou a mudar, né? Ele passou a ver outras nações como inimigas. E isso aconteceu porque o liberalismo, que era a ideia de governo mais aberta, né, mais democrática, estava em crise, né? Os movimentos nacionalistas, como liderados por o Maurice Barrès e o Enrico Corradini, surgiram especialmente depois das derrotas militares e as humilhações que os seus respectivos países enfrentaram. Esses movimentos eles começaram a atacar a democracia e o liberalismo e passaram a se basear em ideias de chauvinismo, né? O amor exagerado pelo próprio país, e também a xenofobia, que é o medo ou ódio de estrangeiros. Assim, o nacionalismo ele se associou mais à direita política. Em 1870 e 1914, o nacionalismo ele não era só coisa de gente da classe média que estava frustrada ou de grupos que iam se transformar no fascismo posteriormente. Na verdade, se um governo ou um movimento ele conseguisse usar o apelo nacional de maneira forte, né, isso dava uma grande vantagem política para eles, né? Já quem não usasse esse apoio acabava enfrentando problemas, né? Quando começou a Primeira Guerra Mundial, em 1914, teve uma onda enorme de patriotismo nos países envolvidos. Todo mundo estava assim super apegado à sua nação. Nos países com várias nacionalidades, como por exemplo o Império Habsburgo, os movimentos dos trabalhadores tiveram dificuldades porque eles estavam divididos em grupos diferentes por causa das várias nacionalidades. E eles acabaram o quê? Sendo derrotados. O nacionalismo é a ideia de que o seu país ele é uma parada assim super importante que você deve amar e defender ele acima de tudo. Se tornou isso aí. E existia duas formas de se pensar sobre isso. Anota aí. A primeira, que era o nacionalismo como ideologia, né? Que nesse tipo de nacionalismo o foco está em separar e muitas vezes até expulsar as pessoas de fora, porque só a identidade nacional ela é valorizada. Por exemplo, o nacionalista pode querer que apenas pessoas de uma certa nacionalidade vivam em um país e ele simplesmente desconsidera outras culturas e etnias que sejam diferentes daquilo, né? E a segunda forma é a atração pela nacionalidade. Isso é mais sobre gostar do seu país e se sentir parte dele. Não precisa assim, ser tão extremo, né, quanto o nacionalismo ideológico, né? Aqui a pessoa ela se sente orgulhosa da sua nacionalidade, mas sem a necessidade de excluir ou de menosprezar as outras pessoas que não se incluem naquele padrão. Então, o nacionalismo ideológico ele é bem mais intenso, né? E pode acabar levando a conflitos, né? Enquanto a atração pela nacionalidade é mais sobre ter orgulho, né? E pertencimento de uma nação sem excluir os outros. Na maioria dos casos, o sentimento de querer ser independente, né? O nacionalismo, não era o único motivo que fazia as pessoas se unirem. Para muitos grupos que ainda não tinham a sua própria autonomia, o nacionalismo ele se misturava com outros fatores importantes, como a religião, né? Por exemplo, a Igreja Católica ela ajudou a fortalecer os movimentos nacionalistas em Flandres e no País Basco, e também ajudou os irlandeses e os poloneses a se unir, mesmo quando eles tinham religiões diferentes dos governantes. Olha só, cara, religião sempre sendo importante. No começo, o nacionalismo irlandês, eles eram não, né? O nacionalismo era mais voltado para as ideias seculares, né? E contra a igreja. Ideias seculares, separar a igreja da política. Mas acabou se tornando mais forte ao que? Ao se conectar
com a identidade católica da Irlanda, né? Eles conectaram as duas e se tornaram bem mais fortes. Alguns partidos políticos que estavam mais preocupados com ideias de liberdade social e internacional, ou seja, justiça social, união dos trabalhadores de diferentes países e etc. Eles acabaram se tornando muito importantes para poder conseguir a independência dos seus países, né? Exemplo citado, a Polônia, né? O Partido Socialista que focava mais na justiça social do que na independência. Ele acabou liderando o país para conquistar a sua própria independência. Isso também aconteceu em outros lugares, né? Como com os armenos e também os judeus. Em vez de ser liderados por grupos que lutavam só pela independência, né? Foram os movimentos socialistas e também os movimentos trabalhistas que tiveram, sim, um papel fundamental na luta pelo próprio Estado, né? Pela independência dos seus estados. Então, e muitas vezes, os grupos que inicialmente estavam mais preocupados com questões sociais e de classe, eles acabaram se destacando na conquista pela independência nacional. A parada parece muito mais simples, mas tem as suas complexidades, né? No fim das contas, unindo as peças, a gente vai vendo que todo lado tem a sua importância, que são importâncias fundamentais, tanto a religião quanto movimentos socialistas, né? Todos os lados, todas as partezinhas acabam sendo importantes para esse sentimento nacional. Foi o que eu falei lá no comecinho, cara. Foi uma das paradas mais importantes para a política mundial na época. Prosseguindo, galera, o nacionalismo é a ideia de que grupos de pessoas com uma cultura ou uma língua comum, né, deve ter seu próprio país, pelo menos um governo próprio. Estou martelando nisso direto. Quando essa ideia começou a ficar popular, ela não veio assim sozinha, né? Ela se misturou com outras ideias e também preocupações sobre a sociedade e também sobre a economia. Na Boêmia, que é uma região que hoje faz parte da Tchecoslováquia, surgiram grupos que misturavam o nacionalismo com ideias sociais e também econômicas. Esses grupos acabaram dominando o país. Esses movimentos também influenciaram o Hitler na Alemanha, né? Ele pegou o nacionalismo extremo e a retórica populista, né, que é uma maneira de atrair o povo usando promessas e um discurso que apela bastante para os sentimentos das pessoas, e adaptou isso ao clima da época depois da Primeira Guerra Mundial. O resultado foi uma combinação assim, muito radical e conservadora de ideias. Depois da Primeira Guerra Mundial, todos os países envolvidos eles tentaram convencer as suas populações de que eles estavam lutando por coisas grandiosas, né? Como patriotismo, liberdade, né? E a defesa da civilização também. Os soldados eles foram incentivados a lutar não só para ganhar terras, né? Mas para proteger valores importantes, né? Só que depois de anos de guerra, né? E também da Revolução Russa em 1917, muitas pessoas elas começaram a perceber que elas tinham sido enganadas sobre o verdadeiro motivo da guerra. Elas começaram a questionar se tudo aquilo que rolou realmente valia a pena. E bom, galera, esse foi o resumo do capítulo 6 do livro. Eu espero que vocês tenham gostado, porque, cara, eu sei que parece muita informação repetida, mas o que eu falei ainda há pouco, se a gente for ligar as pontinhas, a gente vai ver a grandiosidade e a importância desse sentimento nacionalista, da formação do que foi o nacionalismo, tanto para essa época quanto para o futuro, né? Foi o que diz aqui o final do resumo, né? Pô, depois de anos de guerra, os caras perceberam que eles foram enganados sobre o que era o nacionalismo. Pô, será que tudo aquilo valeu a pena? Né? Então esse capítulo é um capítulo realmente muito importante. Te convidei a ficar até o final. Se você curtiu, deixa aquele joinha, se inscreve aí no canal que, pô, sempre tô postando resumo aqui, são textos que são realmente importantes, importantíssimos. Passa pra frente pra galera que tá estudando. E é isso aí, rapaziada. Próximo vídeo, resumo do capítulo 7. Valeu, falou, aquele abraço.
bons estudos para vocês. Fui!